Artigo 400. Os oficiais do QAO não concorrem a substituições que acarretem o exercício de funções privativas de postos inexistentes do seu quadro. Parágrafo 1º. Os oficiais do QAO somente respondem pelas funções de comandante de subunidade quando não existir, na unidade, oficial habilitado para o exercício destas. Parágrafo 2º. Os cargos atribuídos aos oficiais do QAO são exercidos indistintamente por capitão, primeiro e segundo tenente do respectivo quadro, respeitadas as habilitações necessárias. Artigo 401. Os cargos distribuídos ao oficial subalterno das armas do quadro material bélico, do quadro Estado-Maior e dos serviços são exercidos independentemente por aspirantes a oficial, segundo e primeiro tenente, respeitadas as habilitações necessárias. Parágrafo único. Os aspirantes a oficial concorrem às substituições temporárias como se fossem oficiais subalternos, excetuando-se as relativas aos cargos previstos para oficiais superiores. Artigo 402. Se um oficial for movimentado da OM enquanto estiver afastado do seu cargo, deve continuar a ser o ocupante efetivo até o seu retorno, ocasião em que transmitirá o cargo e passará as funções, a carga e os encargos ao seu substituto eventual. Parágrafo único. Se durante o período de afastamento apresentar-se um novo titular efetivo, este assume o cargo sem aguardar o retorno do oficial afastado. Artigo 403. Respeitada a habilitação exigida para o cargo, as substituições temporárias entre oficiais são feitas: 1. No âmbito da OM, nos casos de corpos de tropa de valor igual ou menor que batalhão, e 2. No âmbito da assessoria, seção, divisão ou outra repartição interna, nos casos de OM de valor superior a batalhão. Parágrafo único. Na impossibilidade de ser realizada a substituição temporária no âmbito prescrito neste artigo, recorre-se ao escalão imediatamente superior, evitando-se, tanto quanto possível, a movimentação interna de oficiais. Artigo 404. Quando existir um cargo cujas obrigações só podem ser exercidas por oficial com determinada habilitação técnica, não havendo militar assim habilitado na OM, não ocorre substituição. As obrigações administrativas e disciplinares do cargo são cometidas como encargos a um oficial designado pelo comandante-chefe ou diretor, devendo este último solicitar providências ao escalão imediatamente superior. Artigo 405. Nas unidades logísticas, os oficiais do serviço e do quadro material bélico concorrem também às substituições temporárias do comandante de unidade e do subcomandante de unidade, de acordo com a precedência hierárquica. Seção 5. Das substituições temporárias entre praças. Artigo 406. Respeitada a qualificação exigida para o cargo, as substituições temporárias entre praças são realizadas: 1. No âmbito da unidade, quando o cargo a ser preenchido for no comando, chefia ou direção da OM. 2. Nos corpos de tropa, no âmbito da subunidade, quando o cargo a ser ocupado for na subunidade. Nos demais casos, no menor âmbito possível. Âmbito possível. Parágrafo único. Salvo na hipótese do inciso 1 deste artigo, são vedadas as transferências internas de praças no âmbito da OM para fins de substituições temporárias. Artigo 407. O sargento ajudante é substituído pelo primeiro sargento mais antigo da OM, com a qualificação exigida para o cargo. Parágrafo único. Nas unidades logísticas, essa substituição temporária toca ao primeiro sargento mais antigo da OM, qualquer que seja a sua qualificação. Artigo 408. Na subunidade, a substituição temporária do sargenteante é efetuada pelo sargento de maior precedência hierárquica, com a qualificação exigida, pronto na subunidade. Artigo 409. Quando não existir praça devidamente qualificada e a substituição se impuser, esta pode ser feita sob a forma de acumulação, desde que os cargos a acumular sejam dentro da mesma subunidade ou repartição interna. E 2. Responder pelas funções quando a acumulação contrariar o previsto no inciso 1 e parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. Na situação de que trata o presente artigo, a praça não pode acumular mais de 2 cargos. Artigo 410. Em tempo de paz, não há substituição de subtenentes e sargentos por cabos e
e destes por soldados. Capítulo 3. Da qualificação das praças. Artigo 411. As praças são grupadas por qualificações militares. Artigo 412. As QMs são atribuídas às praças de acordo com o resultado obtido em cursos militares ou civis promovidos pelo Exército, ou ainda em provas organizadas pela Força. Essas últimas, sempre que o recrutamento para certas qualificações deva recair sobre pessoal já habilitado na vida civil. Artigo 413. As QMs são: 1. Qualificação militar de subtenentes e sargentos. É a caracterização dos conhecimentos básicos com afinidade de natureza tática ou técnica, encarada dentro de uma ideia de emprego de arma, quadro ou serviço, resultante da reunião de vários cargos militares correlatos. E 2. Qualificação militar dos cabos, soldados e taifeiros. Qualificação militar geral. É a caracterização de conhecimentos gerais e básicos com afinidade de natureza tática ou técnica, dentro de uma ideia de emprego de arma, quadro ou serviço, e resultante da reunião de várias QMP correlatas. B. Qualificação militar particular. É a caracterização de conhecimentos específicos necessários a determinados cargos ou grupos de cargos, para os quais é exigida a mesma habilitação de formação, orientando a instrução, a formação e o acesso dos cabos, soldados e taifeiros. E qualificação singular é o grupamento de qualificação militar particular específicas, independentes entre si. Artigo 414. A discriminação das qualificações militares, bem como condições de ingresso nas mesmas, obedecem à regulamentação e às instruções próprias. Título 9 das prescrições diversas. Capítulo 1. Da preparação de recursos humanos. Artigo 415. Nas unidades podem funcionar cursos destinados à preparação de recursos humanos para os soldados que não tenham profissão civil, na forma prescrita na legislação específica. Nas unidades podem funcionar cursos destinados à preparação de recursos humanos para os soldados que não tenham profissão civil, na forma prescrita na legislação específica. Parágrafo 1º. As unidades devem proporcionar os referidos cursos aos conscritos como colaboração cívica, utilizando, se possível, pessoal e meios de entidades que cuidam da matéria, SENAC, SENAI, etc. Parágrafo 2º. Tais cursos podem também ser ministrados por elementos designados pelos governos federal, estaduais e ou municipais, segundo convênio assinado com o Comando do Exército, ou mediante simples entendimento com os órgãos dos ministérios correspondentes, quando isto for possível, e a exigência de convênios puder ser dispensada. Artigo 416. Os programas de ensino são coordenados pelo S3, que supervisionará os diversos cursos e presidirá, quando for o caso, as comissões de exame. Parágrafo único. O funcionamento dos cursos obedece às seguintes disposições. 1. Os cursos devem dispor de instalações apropriadas e de todo o material necessário. 2. O oficial designado para exercer as funções de diretor de curso deve dispor de auxiliares por ele indicados, em número proporcional à quantidade de cursos e de alunos. 3. Os horários de funcionamento dos cursos são coordenados pelo S3, sem prejuízo das atividades normais da unidade. E 4. Os resultados dos cursos devem constar de atas de exames, ser publicados em BI e informados às autoridades civis que firmaram os diversos convênios. Artigo 417. A preparação de recursos humanos é considerada de grande valor moral, tornando merecedores de recompensas a critério do comandante de unidade todos os instruendos que, no desempenho de funções a ela relativas, apresentarem os melhores resultados. Capítulo 2. Da parte de doente, do tratamento de saúde e da incapacidade para o serviço do Exército. Seção 1. Da parte de doente. Artigo 418. O militar que, por motivo de doença, não puder comparecer ao quartel, deve dar parte de doente à autoridade a que estiver subordinado, exceto nos casos de absoluto impedimento ou quando a constatação da doença for feita por meio de exame realizado por médico militar. Parágrafo 1º. A parte de doente pode ser escrita ou verbal e transmitida por qualquer meio de comunicação. Parágrafo 2º. Recebida a parte de doente ou constatada a necessidade de afastamento do militar do serviço por motivo de saúde,
a autoridade competente providencia para que ele seja encaminhado pelo médico da unidade ou por outro médico militar. Parágrafo 3º. Ao médico cabe informar sobre o estado de saúde do doente e a duração provável de seu impedimento, bem como propor a prescrição necessária, conforme o artigo 269 deste regulamento, salvo se a parte do doente já vier instruída com parecer de médico militar ou a constatação tiver sido realizada por esse último. Os pareceres sobre o estado de saúde exarados por outros médicos, mesmo militares, são submetidos à homologação do médico. Então vamos ver aqui esse artigo 269, eu não abri aqui ainda a outra página do RISG, mas vamos ver o que trata esse artigo 269 aqui, que senão fica ruim da gente se guiar. Então, o artigo 269. As providências que cabem aos médicos proporem com relação aos doentes, em consequência das observações feitas durante a revista médica, devem constar pormenorizadamente de prescrições específicas, consistindo normalmente em 1. Dispensa do uso de peças de fardamento ou equipamento do serviço ou da instrução por prazo determinado. 2. Tratamento no quartel para os casos de indisposições ligeiras, com ou sem injeção parcial ou total do serviço ou da instrução. 3. Observação na enfermaria para os casos em que não seja possível a formação de um diagnóstico imediato. A praça permanece na enfermaria em princípio por 2 dias, que podem ser prorrogados. E, no caso de não ser constatado nenhum indício de moléstia, o observado tem alta, devendo o médico mencionar no livro adequado o prazo e os dias em que o paciente deve comparecer à visita médica para confirmar ou não o diagnóstico, se for o caso. Baixa enfermaria para tratamento de afecções benignas que necessitem de cuidados médicos ou para convalescença dos militares que, tendo alta de hospital, necessitem de repouso antes da volta ao serviço. 5. Baixa hospital para todos os doentes portadores de moléstias graves ou contagiosas que necessitem de cuidados assíduos ou especializados não prestados na enfermaria. Ou 6. Encaminhamento à junta de inspeção de saúde ou aos serviços médicos especializados. Parágrafo 1º. A convalescença, a critério do comando de unidade e mediante parecer do médico, pode ser gozada no interior do quartel ou da residência do interessado, não devendo, neste caso, ultrapassar o prazo máximo de 8 dias. Parágrafo 2º. Nos documentos de baixa ao hospital deve constar todos os esclarecimentos que possam elucidar o diagnóstico e orientar o tratamento, além das indicações dos antecedentes do doente e outras informações necessárias. Então, ao médico cabe informar sobre o estado de saúde do doente e a duração provável de seu impedimento, bem como propor a prescrição necessária conforme o artigo 269, que é o que trata das dispensas, dos encaminhamentos, dispensa e residência, dentre outros aí, como foi lido anteriormente. Salvo se a parte do doente já vier instruída com parecer de médico militar ou a constatação tiver sido realizada por esse último. Parágrafo 4º. Os pareceres sobre o estado de saúde exarados por outros médicos, mesmo militares, são submetidos à homologação do médico da OM. O militar considerado em condições para o desempenho de suas atividades retorna ao serviço imediatamente. O militar considerado com restrições para o desempenho de suas atividades retorna ao serviço onde atua, se aprovado pelo comando de unidade, de acordo com as prescrições médicas. Parágrafo 7º. O militar julgado em inspeção de saúde incapaz definitivamente ou temporariamente incapaz para o serviço do Exército é tratado de acordo com a seção 2 deste capítulo. Artigo 419. O militar que, por motivo de doença, alegar impossibilidade de retornar à sua guarnição militar de origem, dá a parte de doente ao comandante de guarnição onde se encontrar, que determinará imediatamente inspeção de saúde pela junta de inspeção de saúde ou pelo médico perito.